eu não tenho MATLAB, não sei o quê, né? Então, vamos fazer aqui essa mesma aula. Eu vou começar como de costume, Clear CLC. Você está vendo a minha tela, né? Ah, tá. Eu ia pedir para o senhor gravar. Não tinha visto se o senhor já tinha começado a gravar. Não, acabei iniciando, mas mesmo assim é muito bom que você sempre tenha essa preocupação de me pedir. Tô vendo, sim. Eu vou colocar a matriz de transformação aqui. Né? A matriz, vamos chamar de T. E acho que era, e se não for também não faz mal. Eu vou colocar 2, 1. Daí depois a próxima linha, 2 e 0. Se eu executar só esse pedacinho aqui, ó, vai aparecer a matriz de transformação. Aqui, pelo estilão do número, é um número em ponto flutuante, não é simbólico, tá? Isso é bom e ruim. Bom porque é mais rápido, ruim porque não faz conta com fração, né? Então, se a gente é bem fresco, né, você poderia escrever antes, por exemplo, sims t. E aí a matriz vai ser considerada, não adiantou nada, ele gravou por cima, né? Então, não adianta fazer sims t. O que adianta é eu escrever aqui na frente um sim. Agora, esses números, eles vão ser tratados como se fossem raiz quadrada, tal, né? Ele fica até mais bonitinho aparecendo aqui, né? Veja que bonito que ele fica. E se você quiser copiar, ele copia como LaTeX também, para você colocar lá no Word, dentro do Equation, né? O LaTeX ou o MathML, eu creio que já funciona os dois hoje, o LaTeX também, mas o MathML também funciona lá no Word. Logo na sequência, bom, vamos fazer já, vou copiar ele como LaTeX. Como LaTeX, você vai ver que ele fica assim, ó, nesse formato aqui, que parece que a gente não entende, né? Mas vai entender sim, ó. Eu vou colocar primeiro aqui apesar de eu ter falado que ia botar no Word, primeiro eu vou colocar aqui, né, como texto, né, e não como programa. Se eu venho aqui em inserir, equação, né? Claro que aqui se eu colocar LaTeX, dá OK, essa equação vai aparecer aqui, né? Mas eu quero colocar no Word, que normalmente meus trabalhos são feitos no Word, né? E é o melhor editor de texto do mundo, na minha opinião. Agora, se eu for colocar uma fórmula, vou colocar aqui equation, uma fórmula qualquer, dá um zoom. E agora, eu ainda não digitei nada, né? Aqui em equação, eu posso colocar aqui LaTeX, ó, LaTeX. Agora, deixa eu dar um enable aqui, senão ele não vai me deixar fazer nada. E agora aqui dentro eu vou dar um colar, né? Vou fazer de novo, porque ele é inserir equação, né? Vou deixar em LaTeX e Ctrl V. Deixa eu digitar um X e depois Ctrl V aqui dentro. Pronto, é a mesma coisa. Agora, parece que ele não... Bom, vou dar um Ctrl V e vou fazer o contrário. Vou inserir equação do avesso. Equação. Pronto. Ele já pegou, né? E agora eu venho aqui em converter, tá? Eu vou converter para o modo profissional. E não funcionou coisa nenhuma. Vou copiar como MathML para ver se ele funciona direito. Senão eu vou ensinar uma outra forma ainda. Tá? Copy como MathML. Eu vou agora, de novo... eu só dei Ctrl V e apareceu essa janelinha aqui, ó. Então, eu clico aqui e apareceu. Depois, aqui no fundo, eu só tenho que vir aqui e dar um espaço. Não ficou legal, né? Eu vou tentar pegar o profissional lá para ver se dá certo. Ele ainda está em LaTeX. Agora eu vou dar um converter profissional. Agora ficou legal. Mas mesmo assim eu não gostei tanto. Eu prefiro muito mais um softwarezinho aqui que usa um tal de MathType. Eu vou abrir ele aqui, tá? Ele vai aparecer aí, só um pouquinho.
Ele aparece aqui e ele fica dentro do Word. Eu dou um Ctrl V e ele cola exatamente aquilo lá, tá? De fato, o tradutor do Word não é tão bom quanto eu gostaria. Que legal isso, não, Vitória? Bem legal. Ô, professor, só falar um negócio. Eu fui ver, a aula passada, acho que o senhor tinha dado, a aula retrasada, o senhor tinha dado aquele exercício para a gente entregar a aula passada das imagens. E eu tentei fazer a imagem da colorida passar para o preto e branco e meu código não ia de jeito nenhum. Eu já testo ele logo em seguida, depois desses autovetores a gente faz aqui, pode deixar. Tá, ou se o senhor quiser escrever, porque eu não sei se eu cheguei a salvar ele, porque ele não rodava, ele dava, tipo, sei lá, eu não sei se foi o MATLAB que travou, se foi tudo. Tá, eu passo ele de novo aqui, pode deixar. Sem Muito estresse. obrigada. Imagina. Bom, essa é a transformação. Agora eu vou pegar um vetorzinho, vou pegar o vetor 2 e 2 aqui, chamado de V1, igual. Eu vou colocar esse sim aqui também, Vitória, para ele ficar simbólico, obviamente, né? Porque depois, se eu quiser copiar, fica bom. Sim 2 e 2. E agora eu vou aplicar a transformação. Vou dizer que o 1 é igual a t vezes V1. Ele já vai fazer agora automaticamente simbólico, esse U1, né? T vezes V1. Aqui deu um problema, porque, na verdade, eu teria que fazer o 2 e 2 como um vetor assim, ó. Senão não dá certo, né? A multiplicação das matrizes. Então, o ponto e vírgula é que define pular a linha, né? Vou tentar 2 e 1 para ver se a gente acertou o autovetor como na aula de álgebra hoje. Não é esse. Eu vou dar uma puxadinha aqui no nosso quadro branco. E no nosso quadro branco nós tínhamos lá em álgebra, vamos ver para o lado de cá, aqui ó, era 1, 2. Aqui já tem autovetor junto. Vou ter que olhar mais para lá. Era 1, 2, 1 e 0. 1, 2, 1 e 0. 1, 2, 1 e 0. Ah, sim. Agora, né, nós já achamos o autovetor. Vamos começar com 2D, depois vamos fazer um 3D. Bom, mas imagine que eu não soubesse os autovetores, né? Como é que eu descobriria? Existem funções para isso, tá? Existe a função... Olha aqui, já comecei a digitar autovalores em inglês, né? E a função IC, né? Ela me dá os autovalores e autovetores. Então, vou escrever aqui, por enquanto, só ICT. Como eu não disse o que ela valia, aparece ANS da resposta. Menos 1 e 2, né? Mas esses são só autovalores. Se eu quero autovalores e autovetores, não me vai aparecer os autovetores, eu queria, né? Daí eu vou vir aqui no MATLAB, vou voltar aqui, vou colocar na linha de comando aí, aparece bem pequenininho, mas eu estou digitando help I. E agora eu vou ver a documentação, claro que grande, né? Porque ninguém precisa ver isso pequenininho, pelo amor de Deus. Aqui ele vai me dar a sintaxe, inclusive ele me disse, olha, não faça só AIG não, coloca esse V e esse D. Eu vou fazer só isso, né? Tem até um W, né? Claro que aqui embaixo está dizendo o que é cada coisa, mas eu vou começar com V e D, né? Só para ver o que acontece. De novo, vou maximizar aqui. Agora, V e D é igual a I, né? O nome da minha matriz é T, não é A. E aqui, veja que apareceu dois vetores. Ah, então esse é o autovetor 1, autovetor 2. E aqui eu tenho autovalor 1 e autovalor 2. Que tal eu chamar isso aqui vou chamar essa matriz aqui de lambda. Vou chamar com L maiúsculo, já que é matriz. E essa aqui eu vou chamar de autovex, né, de autovetores.
Aqui eu poderia chamar de autovalores também, né? Lambdas, eu gostei do lambdas. Autovex e autovals, né? Bom, então, depois eu posso fazer duas transformações, né? Porque, na verdade, o vetor 1, se ele for o autovetor 1, que eu vou chamar de AV1, ele está dentro do autovex, né? Ele é o autovex da primeira coluna, de todas as linhas e da primeira coluna. O autovetor 2, ele é o autovex da segunda coluna. E eu posso fazer a transformação dos autovetores, né, que eu vou chamar 1 dt vezes autovetor 1. Vou fazer a do 2 também, só para ver se é verdade. O 2 é igual a t vezes autovetor 2. Executo, né? O que eu tenho aqui? A transformação, os autovetores, os lambdas, né? Autovetor 1, que faz todo sentido aqui, que é menos 1 e 1. Autovetor 2, que é 2 e 1. 2 e 1. Agora aqui a transformação do primeiro, a transformação do segundo. É difícil de ver isso, eu vou ver num gráfico, que é mais fácil. Tá? Vou colocar uns pontos e vírgula aqui, que isso aqui já está um pouco demais. Ó. Essa matriz de transformação pode aparecer, depois os autovetores e os vetores transformados, né? Os autovetores, ou vetor 1 e 2, né? Depois os vetores transformados. Para eu fazer o gráfico, eu faço quiver. Os vetores sempre começam no 0 e 0. E aqui eu vou pegar o x e o y do vetor 1. Então, o x do vetor 1 e o y do vetor 1. Só isso aqui já vai me fazer o primeiro gráfico. Está aqui, ó. Esse vetor aqui, do vetor 1, vamos ver quanto que era, menos 1 e 1, né? É isso mesmo. Ficou grandão para cachorro, né? Vamos fazer os demais. Aqui daí eu vou ter que colocar hold on para segurar e lá no final um hold off. Agora eu vou fazer do vetor U1, que é dele transformado. Vou fazer a mesma coisa. Agora para o vetor 2, para ele transformado. Aqui é 1 e aqui é 2. Aqui é 1 e aqui é 2. Não precisa desse hold on. Eu ainda vou colocar aqui um grid on para fazer uma gradezinha. De fato, um é o autovetor do outro aqui, né? Eu só não sei qual é o autovetor de quem, por enquanto. Ficou meio mal identificado. Então, o vetor U1, eu vou deixá-lo como ele está. Talvez eu deixe ele um pouco mais espesso. Igual a 3, vou deixar ele bem espesso. Tá? Em todos os vetores, eu vou tirar a autoescala dele. Ele reduz ele a 80% do valor, isso para mim me atrapalha muito. Então, sem medo de ser feliz, eu já vou deixar todos com a autoescala desligada. Então, se eu disse que ele tem tamanho 2, ele tem tamanho 2. Não tem nada que ficar se auto diminuindo de 80%.
Opa, esse é o vetor 1, ó. O vetor 2 é o vetor 1 transformado. Quem sabe eu faça ele da mesma cor, né? Então, eu vou primeiro dizer ainda que o vetor 1, pp.line, e ele vai me dando a dica, né? Line color não tem, talvez só seja color, né? Igual a, aqui eu posso colocar blue, né? Ele já é azul. Mas é que o segundo, eu quero que ele seja azul também. Agora o vetor transformado também vai ser azul, vou executar. Legal, o vetor e o vetor transformado, né? Melhor do que isso seria eu ainda colocar uma legenda, né? Então eu coloco exatamente na mesma sequência. Eu vou colocar aqui alto vetor 1. Depois eu vou escrever aqui T. A transformação que eu fiz no alto vetor 1, que é o vetor U1, né? Eu posso escrever até assim, ó. U1, que é igual à transformação que eu fiz no alto vetor 1. Depois eu coloco o alto vetor 2. O alto vetor 2, isso. Depois a transformação sobre o alto vetor 2, que é o vetor U2. U2, que é igual a transformação sobre o alto vetor 2. Executa, vê se não fez nada de errado. Aqui eu tenho a legenda agora. Olha que legal, né? O que eu gosto de colocar na legenda sempre é a localização dela aqui. Então, você pode deixar ela automática escrevendo location. E aí ele vai te dar uma das opções, né? Bom, apareceram todas as opções, eu vou escolher best. Ele automaticamente vai escolher onde que a legenda melhor vai se encaixar. Para mim é por aqui, ó. Olha ali, ó. Já deu ali. Bom, vamos fazer o segundo vetor. Eu não sei se é esse. Bom, agora eu sei que é o de baixo. Vou fazer ele um pouco mais espesso também. E a cor dele vermelha. O segundo alto vetor está aqui. Eu quero que ele seja de espessura 3 e de cor vermelha. Então, red. Eu também quero que este transformado seja vermelho. Claro que daí ele vai ser mais fino, eu tenho que saber a diferença, né? Então, olha aqui, ó. Eu tenho o alto vetor 1, o alto vetor 1 transformado. O alto vetor 2 e o alto vetor 2 transformado. Interessante que eles são de 90 graus entre si, né? Eles são... Professor, a legenda é que bem na hora que o senhor estava escrevendo, minha internet tá meio instável. A legenda é só colocar, tipo, na mesma ordem. Sim, exatamente. Então tá só bom. colocar na mesma ordem. Agora eu vou pegar uma outra matriz, tá? Até vou botar ponto e vírgula aqui, agora eu não preciso mais desses valores, porque eu enxergo o que foi feito. Tá? Eu enxergo tudo aqui. Eu vou colocar aqui um 2 também. E aí, o que aconteceu aqui, ó? Eu vou ter que ver os valores, porque eu não vi nada. Vou pegar aqui, ó. Eu tenho um determinante nulo aqui já, né? O que aconteceu? Eu não posso ter um alto vetor zero, tá? Eu não posso ter um alto vetor zero. Isso eu coloquei de propósito aqui, tá? Então, eu tenho só... Eu consegui descobrir um alto...
Não, eu não tenho nenhum autovetor zero. Ambos são, um é 1 e 1, né? E outro é menos 2 e 1. O que eu não posso ter é o lambda igual a zero. Isso não faz o menor sentido, tá? Isso está errado. Isso está errado. Eu não posso ter um lambda igual a zero. Uma transformação que leve, né? Vamos pegar um outro aqui, 3. É aquele caso que leva tudo para uma linha só. Agora eu tenho uma transformação cujo determinante não é zero. Eu também achei autovetores e autovalores, só que ele deu menor do que zero aqui, ele aparece, né, embaixo. Quem sabe se eu colocar com outra cor, aquele azul, vou ter que mudar de cor. Né? O autovalor ficou muito pequenininho, né? 2 menos raiz de 3. Ou eu tiro esse simbólico, que daí eu já consigo te convencer fácil. Eu tiro esse simbólico daqui. Daí já vai aparecer tudo com vírgula. Opa, ó, o alto valor deu só de 20%, né, do valor. Né? Um multiplicou por 3, mas o outro multiplicou por 0,2. Tá? E o alto valor ele deu, acho que menor ainda, porque agora ele não tá aparecendo na dica de nada. Ou ele tá... Ele vai aparecer, ele vai aparecer. Eu vou mudar de novo para cá. Tá? Aqui só mudou o sentido, tá? Mas eu vou colocar ele transformado, que ele não está aparecendo. Eu vou mudar isso aqui para green, tá? Não é esse que era para ser mudado. Esse era do outro, né? E o que era para mudar é esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo ele? Eu vou engrossar a linha dele. É isso que eu ia falar, tá bem ruim de ver. Tá muito ruim. Então vamos colocar ele, eu vou engrossar mais a linha dele, você vai conseguir ver bem. É que ele estava por baixo do outro. Agora você consegue vê-lo, né? Sim, agora dá para ver. Não precisa ser essa ignorância que eu coloquei, né? Vamos colocar um pouco menos. Professor. Aqui, ó. Boa tarde. Desculpa ter Oi. entrado agora. Imagina. Mas é que eu estava resolvendo o negócio da Petra, acho que a Vitória comentou para o senhor. Mas eu tenho uma dúvida. Por que quando a gente estava fazendo o do relógio, a gente não conseguiu usar o quiver para fazer a segunda seta? Quem disse que não consegue? Consegue. Eu não consegui usar. Tipo, eu tentei ali mexer e tal, mas eu não consegui usar. Mas eu acho que eu já sei onde eu errei. Eu não fiz a segunda transformação. Tipo, eu não fiz a transformação do cosseno e do seno. Isso, tem que fazer a transformação dentro da transformação. Entendi. Aí eu teria que fazer duas transformações e fazer duas multiplicações também, né? Exato. Entendi. Cada multiplicação é uma transformação. Entendi. Bom, aqui nós fizemos só a transformação dos autovetores, né? Eu acho que seria interessante nós pegarmos também um vetor qualquer para fazer essa transformação. Melhor do que isso. Vamos pegar aquela mesma aqui que nós tínhamos antes. Agora eu vou deixar de novo como ela estava e com a cor azul de novo. Aqui, ó. Essa é uma transformação que eu só fiz dos autovetores. Vou colocar uma qualquer e depois vou colocar um conjunto de pontos para ver se a gente tem alguma interpretação disso aí. Agora eu vou chamar de vetor v qualquer, vqq, para ser v qualquer, igual a menos 2 e 1. Vou colocar um ponto e vírgula aqui, né? E eu vou deixar ele como simbólico, né? Não precisa, mas eu vou deixar ele como simbólico só por mania, tá? Continua aqui o simbólico, né? Menos 2 e 1. E agora o qualquer, né? Que vai ser vou chamar de uqq, igual a
T, aqui é uma multiplicação matricial, né? Vezes V qualquer. Eu já posso botar ponto e vírgula também. Finalmente, eu vou fazer os gráficos, né? Vou copiar tudo isso aqui, só que esses eu vou fazer em verde. Então, aqui eu vou colocar o V qualquer na parte em X, V qualquer na parte em Y, a espessura 3, verde, né? E agora aqui vai ser o U qualquer na parte X, o U qualquer na parte em Y e também verde. As cores tem como fazer combinações aqui, tá? Então não se assustem. É possível fazer combinações com, por exemplo, aqui você não precisa colocar verde, você pode colocar RGB. Então 0. Com 2 Qs, professor. Ali não tá com os 2 Qs. Ali no Quiver 00, o Q, lá em cima o senhor usou 2 Qs. Ah, também? Então aqui vai ser... Sim. Ah, tá. Obrigado. E aqui, ó, isso aqui também é verde, tá? RGB. Tá? E aí você pode fazer a combinação que quiser. Então, essa aqui, né, eu percebo que foi rotacionada, né? Foi rotacionada. Tá bem tranquilo de enxergar que isso foi... não foi simplesmente multiplicado, não foi feito simplesmente um lambda. Muito bem, fizemos transformações lineares dos autovetores e de um vetor nada a ver, né? Que é simplesmente um vetor qualquer. Agora eu vou fazer de um caminhão de vetores, mas de um caminhão de setas isso vai virar uma verdadeira bagunça. Então eu vou fazer de um caminhão de pontos. Vou fazer até aqui, ó. Esse pedacinho eu vou copiar e vou fazer um arquivo novo. Tá a mesma transformação, não vou colocar como simbólica aqui. Aqui eu vou deixar ela como numérica mesmo, ela não vai aparecer tão bonitinha, sem problema nenhum. Agora eu vou escolher vários vetores, né? X, Y. Vou escrever aqui X, né? Os pontos X vão ser linspace. Vou fazer de... Não, melhor do que isso. Eu vou fazer eles de -5, variando de 1 em 1 até 5. O Y vai ser exatamente a mesma coisa. Agora eu vou ter um vetor. O meu vetor ele vai ter todos os X. Todos os X. E na outra linha todos os Y. Vou ver se eu pensei certo. Né? Todos os X e todos os Y. Legal, é isso aí mesmo. Vou fazer um gráfico, mas agora só de pontinhos e não de vetores, senão eu ia ficar doido. Né? O plot não, scatter. Eu poderia colocar V, mas vou colocar XY, que é muito mais fácil. Aqui aparecem os pontos. Eu não queria bem isso, eu queria em todos os X e todos os Y possíveis. Então, eu vou fazer mais uma coisinha aqui ainda, que é X maiúsculo, Y maiúsculo. Vocês já estão cansados de saber isso aí, que é mesh grid e XY. Agora, isso aqui eu ainda nem... Eu sei que o vetor são todos os X e todos os Y, né? Mas eu vou colocar aqui apenas X e Y, que fica mais fácil. Se der problema, eu já sei o que eu tenho que fazer. Infelizmente, tenho que fazer isso aqui, ó, senão não vai funcionar. O scatter, né? Então, agora eu fiz o gráfico de todos os pontos, né, de -x a x. De menos, né, do mínimo ao máximo para x e para y. Agora eu vou aplicar uma transformação a todos esses x e todos esses y. Tá? Primeiro eu vou escrever aqui S igual a scatter xy. Porque eu tenho que recuperar todos esses pontos x e y. Tá? E isso aqui eu vou conseguir, ó, x data, y data. Tá? Então eu vou dizer que os meus pontos, vou chamar aqui de xxx igual a, também posso chamar de x data.
Xdata acho que é mais bonito, né? Xdata, não precisa ter o mesmo nome, tá? Eu que, por falta, o Xdados, igual a SSS.xdata. Ydados igual a SSS.ydados. Data. E o meu vetor vai ser xdados, ponto e vírgula, a outra linha ydados. Isso que eu queria achar antes, né? Agora eu tenho o meu vetor, né? Com todas as possibilidades. E eu vou aplicar a transformação sobre esse vetor. Meu vetor U vai ser T vezes V. E são os meus vetores transformados. E agora eu vou fazer o gráfico da saída também. Então, vou escrever aqui depois desse scatter, um hold on. Vou botar um ponto e vírgula aqui para não aparecer esse monte de texto aqui que eu não quero que apareça. Me ajudou para saber algumas propriedades, claro. E agora, o scatter U. Bom, o X vai ser a linha 1 e todas as colunas. O Y vai ser a linha 2 de U e todas as colunas. E hold off. Eu consigo até agora entender o que a transformação fez. Não consigo, Lavínia? Eu vou fazer o seguinte, não preciso fazer isso aqui, eu vou colocar aqui, se eu preencher, eu acho que vai ficar mais fácil. SSS, não. Vou escrever aqui, vírgula filled. Para as duas. Aqui você já conseguiu entender o que a transformação fez, né? Ela deu uma espichada em X, né? Ela deu uma espichada em X, mas no Y ela não fez nada, o Y ficou o mesmo. Que faz todo sentido, ó, só espichou aqui, ó. Agora, e se eu colocasse aqui um menos 2 nesse outro? Opa! Esse é original, o azul é original, e aqui o que aconteceu em Y. Fica até difícil de saber, assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar 0 aqui, vamos botar a matriz de identidade aqui, 0, 0, né? E aqui eu vou colocar só 2 e não menos 2. Aí eu consigo ver que dobrou em Y, né? Aí agora fez diferente do que o senhor tinha feito primeiro, né? Muda o Y, mas não muda o X. Exato, é mais fácil de ver quando ele é puro, né? Aqui eu vou... Na diagonal, o senhor mudou os dois, né? Sim, aqui mudou isso. E aqui é mais complicado, vou botar um 2 aqui também, né? Aqui fica bem mais complicado. Vou colocar um 2 aqui também. Ixi, não pode, né? Porque senão ele fica com determinante 0. A transformação que tem núcleo, né? Vou colocar um 1 aqui. Agora ficou um pouquinho diferente aí a transformação. Mas enfim, houve a transformação. Oi? Mas fica nítido, tipo, por exemplo, quando o senhor colocou ali como determinante sendo 0, a gente percebe, quando não é, a gente percebe também os tipos de transformações que a gente faz. Sim. Se eu colocar aqui 1.8, que é quase 2, né? Que o determinante dá quase 0, dá para ver que ele está encolhendo, né? Muito legal, eu gosto disso aí. Bom, aprendemos sobre transformações lineares, né? Eu gostaria de fazer por que não uma 3D? Né? Podemos fazer uma 3D agora com Quiver 3D. Aí a gente vai ser bem corajoso mesmo.
Então, vamos colocar aqui uma 1, 2, 3. Podemos começar assim com uma mais fácil, 2, 0, 0. Depois a gente coloca outros valores. 0, 2 e 0. Mais uma linha. 0, 0 e 2. Agora, naturalmente, a minha matriz T mudou. Meus autovalores mudaram, né? E tudo aqui para baixo, esses quiver eu não posso fazer mais nada. Mas tudo tem que ser quiver em 3 dimensões. Mas a gente vai fazer todos eles, eu só vou comentá-los e executar só até aqui para ver essa matriz e vamos ver se a gente encontra. Bom, essa aqui não precisa, só até aqui. Isso aqui não vai dar certo também, porque está tudo em 2 dimensões, só até aqui que vai dar certo. Então, eu tenho a minha matriz de transformação. Meus autovetores são a própria base canônica. E os lambdas, né, que são 2. Isso ficou, esse aqui ficou bastante fácil. Eu vou colocar um 2 aqui também. Eu não gostei disso porque reduziu os autovetores. Se eu colocar 1 também, será que vai? Então, vou colocar 1 aqui também. Não, agora ficou igual, vou colocar um menos 1. Eu quero 3 autovetores aqui. Ah, agora ficou complexo. Esse aqui fica menos 1 também. Meu Deus, vou colocar um menos 2 aqui, então. Eu quero achar alguma coisa que não dê raiz quadrada, essas complicações aí. Aqui eu vou colocar menos 2. Senão vai assim mesmo, não quer dizer, a gente vai ver tudo com... Deixa como estava. A gente vai ver tudo em gráficos mesmos, não muda nada. Então eu tenho aqui o auto, né, 3 autovetores, né, e 3 autovalores. Agora eu vou fazer o gráfico deles. Tá? Esses autovetores... Eles têm que estar em 3 dimensões também, não tem? Sim. É o que a gente vai fazer agora, ó. E ainda tem o autovetor 3. Por 3. É o da primeira coluna. Então, mas essa matriz é 2 por 2, olha. Então é primeira coluna, todas as linhas. Isso aqui que eu errei, ó. Primeira coluna, todas as linhas. Isso continua igual. Isso aqui não quer dizer que tem 2 dimensões. Tá? É que eu estou trabalhando com linha e colunas dos autovetores, né? Que eu tenho aqui. Então, 1, 2, 3, certinho. Esse vetor qualquer aqui eu vou sumir com ele e vou ver o que aparece aqui. Então, tenho autovetor 1, autovetor 2, autovetor 3. Perfeitinho. Agora eu vou aplicar a transformação nesses 3 autovetores. Então, vou ter o 1, que é a transformação, vezes o autovetor 1, né? E assim vai. Agora, o 3, que é a transformação aplicada ao autovetor 3. Vou botar ponto e vírgula aqui. Não adianta eu ver essa transformação, eu já vou fazer o gráfico de uma vez. O gráfico agora a gente vai fazer usando o Quiver 3. Vamos fazer por partes. Só do primeiro aqui, ó. Quiver 3, porque é em 3 dimensões.
ele começa no 0, 0 e 0. Eu tenho o autovetor 1, né, componente x, componente y, componente z. A linha 3, né, autoescala off, B. Depois eu vou fazer a mesma coisa para o autovetor transformado, que é o 3. O 1 é o primeira transformação, né, e componente Z. E o hold off, que está lá no finalzinho, ele vai ter que soltar tudo. E eu estou tendo um problema nessa linha, porque é um quiver 3. Agora eu tenho duas setas, né? A seta original e a seta transformada, que é maior. Bom, eu até posso ver quanto que é essa seta. O autovetor 1, vou segurar aqui em cima, é 0, 1 e 0. E o transformado, 0, 2 e 0. Ele é o dobro. No olho assim ele parece ser o dobro mesmo. Vou fazer o próximo. Eu acho que para fazer o próximo eu vou copiar esses aqui que vai ser mais fácil. Muita coisinha para mudar, né? Agora é só trocar o 1 por 2. E o blue por red. Executa. Agora aqui eu tenho outro, né? De fato, parece que ele só dobrou de tamanho também. Eu vou ver se ele dobrou mesmo. Bom, para ver se ele dobrou, eu teria que saber o módulo de cada um. Mas vamos dar uma olhadinha. É difícil, né? Eu vou dar uma desperta aqui, ó. Existe um comando para saber o módulo. Vamos ver se é norm. Olha, vector and matrix norms. Norm de V1. Eu vou escrever também o norm de U2. Então, ali vai ser V2. Ele vai dar o resultado agora, né? Ele disse que não tem V2, deve ser AV2, então. Beleza? Então escreve aqui, ó. Se você quer o número, vai ter que escrever doble. Ele vai te dar um número com vírgula. A gente está trabalhando tudo dessa forma mais simbólica, né? Então você sabe realmente que é maior. Quantas vezes maior? Faz o seguinte. Faz este daqui dividido pelo outro. Aí você vai saber quantas vezes maior. A raiz de 3 vezes maior é o vermelho, né? Eu vou colocar todos eles aqui, ó. O azul e o último, né? Então aqui é só colocar 1, 3 e 3. O primeiro é uma vez maior, o segundo é a raiz de 3 vezes maior e o terceiro é a raiz de 3 vezes maior. Você pode, ao invés de colocar double, de repente colocar simplify. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Tudo isso aqui é mais ou menos raiz de 3. A simplificação ela foi meio ruizinha, né? Então deixa assim. Para mim ficou melhor assim. Vamos ver, eu vou escrever a raiz de 3 aqui para ver se talvez eu esteja errado. Quem sabe não é a raiz de 3, né? Seja realmente tudo aquilo lá.
Ó, até essa casa decimal aqui deu raiz de 3 mesmo. Tá? Mas tudo bem. É um pouquinho maior. Agora eu vou fazer um último autovetor. Autovetor 3, autovetor 3, autovetor 3, o vetor 3, 3, 3. E eu quero que este seja verdinho. Nem vou colocar a legenda aqui porque eu vejo que é desnecessário. Aqui eu tenho os 3. Ah, mas ele é negativo, inclusive, né? Ele é negativo, esse alto valor. Eu consigo ver ele, que ele é negativo, aqui em cima, né? Apesar que eu coloquei ponto e vírgula aqui, agora eu vou dar uma espiadinha nele. Ah, olha aqui, ó. Raiz de 3 negativo, raiz de 3 e 2. Então, de fato, nós estávamos certos, né? O que são essa diferença de comprimento, se não é só o lambda, né? Um aumenta da raiz de 3, outro diminui da raiz de 3 e outro dobra, né? Esses são os autovetores, né? Que é o comprimento de um dividido pelo comprimento do outro e é negativo se ele muda de sentido. Muito legal. Agora, eu adoraria saber se esses vetores, se eles têm 90 graus entre si. O que vocês acham, Lavínia e Vitória? Será que tem 90 graus entre si, esses vetores aí? Tirar eles daqui. Que sim. Parece que tem, né? Vermelho com o azul e o verde, mas... Não, na verdade, acho que sim. A gente tem que pensar um pouquinho em termos de GA, né? Como é que... Porque no olho, assim, se eu botasse assim, já não era mais tão fácil, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui, eu já sei que são os autovalores, né? Não preciso fazer isso aqui. Eu vou tirar... A legenda não faz sentido. Eu acho que a gente consegue captar bem a mensagem desse gráfico sem a legenda. A grade, eu não sei o que vai mudar. Não muda nada. Eu vou, para verificar a seleção perpendiculares, eu vou pegar fazer o produto escalar deles e ver se dá zero, né? O produto escalar também é chamado de produto ponto, deve ser alguma coisa, ó, dot. Dot product é esse aqui. Eu vou fazer o dot do U1 com o U2. Depois eu vou fazer do U2 com o U3. Vamos fazer o 1 com o 3 aqui, que parece mais fácil. O 3 e depois o 2 com o 3. Agora, eu fiz todas as possibilidades. Se der zero é porque são 90 graus. Não pareceram ser de 90 graus. Não pareceram de 90 graus. Mesmo porque, ó, aqueles originais teriam que ser de 90 graus também. Então, aqui eu fiz todos eles, né? AV1, né? Aqui, AV1, AV2, AV1, AV3. A gente estava louco para que eles fossem de 90 graus, né? Mas não são. Não são. Eles não têm 90 graus entre si, a gente acabou de confirmar isso. Olha, assim, tipo, do jeito que está o gráfico, agora a gente pode até achar, mas foi como o senhor mostrou, quando você virou ele e a gente olhou, ele já dá para perceber que já não é mais, né? 3D é difícil de ver essas coisas, sabe? Porque, na verdade, essa figura 3D ela não existe, é uma ilusão de ótica, né?
E conforme a gente mexe ela, a gente vê o que não existe. Não tem aquelas brincadeirinhas, você vê isso naquela imagem, conforme você vê a sua personalidade. Claro que não tem nada a ver com personalidade, mas a figura 3D é uma ilusão, né? Ela não existe. Então, é complicadíssimo, né? Só fazendo isso aqui, ó, só fazendo o produto escalar para saber se são 90 graus entre si ou não. Simplesmente são vetores, né? Os autovetores são vetores que aplicar a transformação é a mesma coisa que só espichar eles. Só isso, nada demais. Eu consigo ver ainda o que faz essa transformação, né? Fazendo a mesma coisa que nós fizemos antes. Eu vou agora fazer tudo isto, não a autovetores, mas a outros vetores x, y, z. Eu acho que isso vai ser bem legal, vou fazer aqui do ladinho. Não precisa mais ser simbólico, não preciso mais achar autovetor nenhum. E agora eu vou escolher x, y e z, não só x e y, de menos 5 a 5 também. Z igual a x também. E vou fazer x, y, z igual a mesh grid x, y, z. Scatter, só que agora é scatter 3 x, y, z. SSS, né? Poderia chamar de qualquer coisa, eu que falta criatividade, chamo de SSS. E é esse cubinho aqui, claro, de menos 5 a 5, né? E aqui eu tenho x data, z data, né? E y data. Eu vou botar ponto e vírgula para não aparecer mais. O meu vetor, o meu vetor de entrada, que eu vou chamar aqui de vetor, ele é igual a x data. Pena que não copia, vou ter que digitar. SSS.x. Bom, ele pode não copiar, mas ele me sugere. SSS.y data. Veja que o comando scatter, mesmo plot, ele não serve só para fazer o gráfico, né? Ele te retorna um monte de coisa legal aqui. No caso, essas coisas legais são exatamente os pontos. SSS.z data. O C é a cor, tá? Não serve. Nesse nosso caso aqui, nós não estamos interessados na cor. E aqui eu tenho todos os pontos, tá? Agora, se eu pegar esse cara aqui, ó, eu consigo ver todos os pontos, né? Pô, é uma matriz, né, de 3, né, x, y, z, por 1.331 pontos. É ponto pra caramba. E agora eu vou aplicar uma transformação linear a esse vetor. Exatamente essa transformação aqui. Então, eu vou chamar de U igual a T vezes o vetor. Agora, eu tenho o vetor saída, U aqui também, né? Não precisaria ter colocado ponto e vírgula aqui, eu quero ver eles. O vetor, né? Quem sabe eu chamo isso aqui de V, como eu chamei antes, né? Melhor. Pronto. Vou dar um hold on nesse cara aqui. Minúsculo. As funções são todas em minúsculo. Hold off. E o scatter para o V. Né? Aliás, para o U. Então, aqui eu vou ter que colocar U. Aqui é a parte do X, então é a primeira linha e todas as colunas. Primeira linha e todas as colunas. A parte do Y, que é a segunda linha e todas as colunas. E a parte do Z, que é a terceira linha e todas as colunas. Aí eu fiz o outro scatter. Hold off, legal, é isso aí.
né? E o que eu fiz aqui? Vou tirar esse cara daqui. Vou girar ele um pouquinho, né? Ele continua sendo meio em forma de... né? Eu não achatei ele tanto assim, né? Mas eu consigo ver a transformação linear. Eu tinha o azul, né? E agora eu tenho o marrom. Se eu tivesse feito um vetor mesmo, ao invés de um ponto, seria muito mais difícil de entender isso aí. Ó. Nessa posição aqui, acho que fica bem fácil. Ó. Ele alargou em x, né? Ele também alargou. Enfim, né? Vamos colocar uma transformação mais simples, né? Que seria menos 2, 0 e 0. 0, 1 e 0. Eu simplesmente vou colocar menos 2 aqui. Não vai ser tão fácil de ver esse menos 2, porque o x começou em menos 5. Eu vou começar ele em 1 agora e vou ir até, sei lá, até 15. Tá? Só para a gente conseguir enxergar o negativo. Senão ele virou exatamente um espelho, o negativo não vai mudar nada. Eu simplesmente dobrei em x e espelhei em x. É o que eu consigo ver aqui, ó. Talvez eu devesse ir aqui de 10 até 20. Fica melhor. 10 até 20. Agora eu vi, né? Aqui eu fui de 10 até 20, né? E aqui agora eu fui de menos 20 até menos 40. Agora eu vou dobrar também. Eu vou dobrar também em y. Opa, dobrei também em y, só que não joguei por negativo. E eu vou triplicar em z. Ou vou colocar menos 3 em z. Além de triplicar, eu vou jogar para baixo. Agora eu vou tentar... Aqui é complicado, porque é x e y ao mesmo tempo, né? Então, vou multiplicar por 2, daí ele vai dar uma entortadinha. Olha aqui, ó. Vou colocar aqui 0,5, para não dar tanta distorção. Já deu uma... Ó, já está vendo ele na diagonal, né? E aqui eu vou colocar nesse aqui menos 0,5. Vou ver que distorção que eu aplico aqui. Agora eu já vi aplicar, né? Aqui um pouquinho em z também. Bom, são essas as transformações lineares que a gente consegue definir aqui. Bom, o que significa o determinante dessa matriz T? Quantas vezes esse volume aqui foi multiplicado? Quer ver? Ó? Vamos colocar o determinante de T. Determinante de T. Esse volume foi multiplicado 12 vezes. Agora, se eu fizesse o determinante no 2 por 2, seria em quantas vezes o volume foi multiplicado. Você pode ver isso porque se aqui, ó, eu vou de novo colocar 0, né? 0. Aqui eu vou colocar 0 de novo. Né? Então, e aqui eu vou colocar 2. Cada lado foi multiplicado por 2, então o volume vai ter que ser multiplicado 8 vezes, né? Esse volume aqui, ó, é 8 vezes maior do que aquele lá. É fácil de acreditar que cabem 4, né? 1, 2, 3, 4 e depois o dobro aqui embaixo. Não é tão difícil de acreditar isso. Lavínia, tranquilo? Sim. Vendo você fazer, professor. Vendo fazer, né? Vendo fazer, sim. Entendo, claro. Vamos pegar um determinante igual a 0. O que você me diz? Vamos pegar aqui e fazer outro, menos 2, 0, 0 e 0, tá bem? Ó? O que vai acontecer? Olha aqui, ó, ele saiu de 3 dimensões e virou para 2 dimensões. Louco, né? Louco. E agora eu vou fazer mais uma linha igual ainda. Daí ele saiu de 3 dimensões e veio para uma única dimensão.
Certamente essa transformação linear aqui tem núcleo. A outra anterior também tem núcleo. Também tem núcleo. Agora, essa aqui não tem núcleo. O núcleo dela é 0, porque eu saí de 3 dimensões e fui parar em 3 dimensões. Nós poderíamos também colocar setas aí, né? Porque, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou colocar menos, né? Vou colocar aqui, ó, menos bolinhas. Eu vou fazer esses x variando de... Vamos ver, de 5 em 5 ou de 4 em 4. Talvez ele não vá até 20, né? Mas... eu vou fazer... esse x eu vou fazer ele diferente. Eu vou fazer agora ele lean space. De 0... de 0 não, de 10... até 20, e vou colocar 5 pontos só, apenas 5 pontos. Porque senão vai virar uma confusão fácil o que eu quero fazer com vocês aqui, tá? Já vai ser confuso o suficiente aqui. Agora eu vou fazer um quiver para representar cada um deles, ó. Então, o primeiro eu vou fazer quiver 3. Ele vai partir do 0, 0 e 0. E ele vai ir... esse, x, y, z, né? Seria a mesma coisa, mas aqui eu já vou aproveitar aqui, ó. V1, V2, V3. Por falta de opção, eu vou escrever QQQ.AutoScale igual a 0. Já vou mostrar por que eu vou fazer esse AutoScale igual a 0. Vocês já vão entender. Color igual, aqui eu vou colocar vermelho. A mesma coisa para o scatter, eu vou colocar vermelho. Bom, ele estava azul, então deixa azul. Só não sei se é o mesmo azul, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ss.color igual azul. A gente já vai ver se é o mesmo azul ou não. Talvez isso não funcione porque isso é um escalar e esse aqui é um vetor. Vamos ver se ele é inteligente que chega para fazer? Não é. Então, como eu quero que sejam vários pontos, eu vou fazer 0 vezes esse, 0 vezes esse, 0 vezes esse. Agora eu tenho um conjunto de zeros aqui. E eu vou ter todas as minhas... A color não está sendo reconhecida aqui no scatter, tá? Talvez seja line color. Esse ponto. Não. Line. Isso é data, então. Deve ser, né? Color data, né? Igual blue. Vamos ver? Ele está reclamando de cdata of class scatter. Então deixa assim, ó. Esquece. Deixa assim. Depois a gente vê como é que faz essa cor aí. Ó, aqui são os vetores que saem do 0 e vão até cada set, até a bolinha, né? O 0 está aqui, ó. O 0 está daí de onde, da origem dos vetores. Eles não chegaram bem até a bolinha, porque eles estão escalados. Por isso que é importante colocar autoescala igual a 0. Vocês vão usar isso muito em... não autoescala igual a 0, mas vocês vão usar muito isso em cálculo vetorial, que é cálculo 3. Agora ele chegou na bolinha, ó. Os vetores que saem do 0, 0 e 0 e vão na bolinha. A mesma coisa eu vou fazer pro U. Agora eu vou ter que usar U aqui ao invés de V. Nada disso. Aqui é só U. E aqui é U. E aqui eu quero que ele seja vermelho. Será que vai maiúsculo? Vamos ver? Vai.
Então, esses vetores eles foram transformados e vieram para cá. Fica feio? Fica, claro. Eu queria justo mostrar alguma coisinha. Eu vou colocar menos aqui. Vou tentar colocar 4 para ver se fica melhor, porque é 4 vezes 4 vezes 4, né? Tentar colocar 3. Cada vez 3 também vai ficar difícil de... Vai dar 9 para cada um, né? Então, esses vetores, né, daqui eles vieram para cá. Muito bem, eu tenho que tirar mais alguma dúvida de vocês, eu acho, né? Aqui são transformações lineares que eu quis fazer um paralelo com álgebra. A Vitória tinha me pedido alguma coisa também da questão de cores, né, Vitória? Você não tinha conseguido fazer a transformação para preto e branco, acho que você tinha me dito. Tá me ouvindo, Vitória? Eu não sei se a internet dela está funcionando direito, professor. Tá. Ela tinha mencionado que talvez que estava caindo. Pode ser isso. Eu vou fazer rapidamente aqui o que ela me pediu, né? Deixa eu pegar aqui. Tratamento de imagens. Aqui eu tenho a detecção de borda, que você já fez. Foi muito legal esse. Eu gostei muito de fazer essa detecção de borda, né? Como ficou legal aqui a detecção da borda. E o outro, separando o RGB, era esse aqui. Aqui nós tínhamos a imagem original, depois só os vermelhos, só os verdes, né? E por fim o preto e branco. Para fazer o preto e branco, eu apliquei uma regrinha, né? Eu multipliquei o que eu tinha de sinal vermelho por 0,29, o que eu tinha de verde por 0,58 e o que eu tinha de azul por 0,11. E depois eu peguei o modo, né? Eu somei eles ao quadrado, né? Como se fosse componente x, y e z. E daí eu elevei elas ao quadrado, somei e tirei a raiz quadrada. Tá? Mas na verdade eu não fiz isso. Aqui eu fiz só para brincar um pouquinho, tá? Não é para se assustar. Tá? Isso aqui não serviu para nada. Eu simplesmente peguei o que eu tinha, o número que eu tinha em vermelho e multipliquei por esse peso, o em azul por esse peso, né? E o verde, aliás, o verde por esse e o azul por esse, né? Fiz a soma pura e simples, né? E aí eu tenho toda a matriz aqui. Vou executar isso aqui. E aí vocês vão ver a matriz que vai surgir aqui nesse tom cinza. Demora um pouquinho, porque existem vários pixels aí nessa imagem. Aqui ele está reclamando de um AAA. Isso aqui não existe mais, porque o AAA é quando eu fiz pesos iguais. Aqui, por alguma razão, eu quis brincar um pouquinho com pesos iguais. Tons de cinza aqui. E aqui eu tenho uma matriz. Tá? Olha aqui a matriz. Com todos os valores, né? Cada pixel desses aqui está representado aqui ao lado. Bom, eu vou colocar este arquivo aqui chamado Separando RGB aqui no Teams para vocês. Tratamento de imagens. Separando RGB. É esse MLX aqui. É só isso aqui. Ficou alguma dúvida disso, Lavínia? Não, professor, acho que deu para entender, sim. Tá. Então tá bom. Obrigado pela participação das duas.
aí, tá? E em breve eu vou deixar uma pequena atividade, só coisa simples lá no Moodle, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Valeu, obrigado a vocês.